texto escolhido para nossa mensagem hoje. A partir do verso 9: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com o santo as vossas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábio em vós mesmos, a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não deixeis vencer pelo mal, mas vencei o mal com o bem. Olha. Tá ok. Ficou muito bom. Glória a Deus. Pode até abaixar um pouco agora, né? Ok. Os irmãos podem estar assentados. Eu vou dar uma aula rápida aqui e depois nós vamos ter um louvor e umas oportunidades, mas é porque eu preparei uma aula para falar hoje sobre esse assunto. E como é um dia apropriado, eu quero falar aqui um pouco sobre isso. Mas antes disso, Gabi, vê se dá para você cantar um hino. Organizei, que aí nós incluímos ele aqui na nossa aula. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Hoje eu quero falar sobre relacionamento. Se você tem sucesso, seus seguidores também terão. O nosso relacionamento, nós temos que relacionar profissionalmente, familiarmente, espiritualmente. Por que a igreja, eu não sei se vocês sabem, por que a gente chama uns aos outros de irmãos? É porque nos tornamos filhos do mesmo Pai, por causa da fé. E a gente cumprimenta com a paz do Senhor, porque é um método que o Senhor Jesus ensinou. Ele disse: deixo-vos a minha paz vos dou. Eu não a dou como o mundo a dá. A paz de Jesus, ela não é igual à paz do mundo, ela é diferente. O mundo não tem paz para dar, a ONU não tem paz, falam de paz, verbalizam paz, mas não tem paz. A verdadeira paz vem do Senhor Jesus. E eu quero mostrar para os irmãos que um dia os discípulos estavam, logo após a ressurreição, os discípulos ficaram fechados, com medo da perseguição, e Jesus entra lá, irmão Dalmir, diácono Dalmir, ele entra, está tudo fechado, Jesus já entra, nem precisou abrir a porta para entrar, ele entra e diz: a paz seja convosco. Viu que coisa maravilhosa? No momento que ele chega, ele diz: a paz seja convosco. O que eles precisavam? Paz. Não tem nada melhor do que ter paz, irmão. A paz é coisa boa. Ter paz é coisa boa. Uma pessoa sem paz, ela faz coisas erradas.
Alguns são capazes até de tirar a própria vida, de atentar contra a própria vida, por falta de paz. Então, ter paz com Deus é a melhor coisa. E Jesus foi uma das coisas. E quando a gente lê Isaías 9:6, ele vai dizer assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, o seu nome é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte e Príncipe da Paz. Lá em Efésios 2:13, diz assim, vós que estáveis longe, já pelo sacrifício de Cristo tendes chegado perto, porque Ele é a nossa paz, porque de ambos os povos fez um, derribando a parede da separação que estava no meio. Imagina o quanto é necessária a presença de Jesus para a manutenção da nossa paz. Como foi anunciado que a Gabi vai cantar, nós vamos ouvi-la cantar, e logo em seguida a gente vai seguir aqui com a mensagem. Vai ser rápida a mensagem de hoje, porque nós temos outras oportunidades para dar. Glória a Jesus. Enfim, cumprimentamos com a paz do Senhor. Vive enfrentando sem guiar.
maravilha, né, irmãos? Deus abençoe, Gabi. Então, irmãos, relacionamento. A gente precisa relacionar de forma interpessoal. Isso é necessário. O Senhor Jesus, quando Ele começou seu ministério terreno, a primeira coisa que Ele fez foi recrutar os seus primeiros discípulos. Porque Ele queria passar todas as coordenadas necessárias, pertinentes aos discípulos. E uma coisa interessante que eu quero falar aqui, que muitas pessoas, líderes, crentes, às vezes cometem erro ao escolher alguém para a liderança. Isso não pode ser, a escolha ela precisa ter critério, ela não pode ser feita de forma aleatória ou por amizade. É por alguém que é de fato chamado. Talvez os maiores problemas que a gente tem nas igrejas sejam decorrentes de escolhas erradas, de pessoas que não tiveram um preparo adequado para exercer a função a qual foi escolhida. O Senhor Jesus, a Bíblia tem um texto lá em Marcos, que quando Ele foi chamar os apóstolos, a Bíblia diz que Ele passou a noite no monte orando, e depois Ele escolheu para si os que Ele quis. É preciso saber se essas pessoas que a gente está escolhendo foram as pessoas que Jesus também escolheu. Porque para salvar, Deus não faz acepção de pessoas, mas para o ministério sim. Uma hora eu quero falar aqui sobre os 3 chamados. Qualquer hora dessa eu vou falar sobre isso. Existe um chamado para salvação, que ele é universal. Todo que crê. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se o mundo inteiro se converter na mesma hora, os mais de 8 bilhões de habitantes dos quadrantes da Terra, de todo o solo pátrio, ou internacional ou intercontinental, o sangue de Jesus, o sacrifício de Cristo abarca a salvação para todo mundo. A única coisa que tem que fazer é se converter, é crer nisso. Então, quando a gente olha aqui, o que acontece quando uma pessoa chega a uma posição de liderança e presume que todos seguirão as suas ideias por causa da sua posição? A posição não faz as pessoas seguir você. É preciso, a autoridade ela não é imposta, ela é conquistada. Na obra de Deus não dá para dizer assim, ó, não olhe o que eu faço e faça o que eu mando. Talvez a regra é essa assim, ó, não vivas pregando, pregues vivendo. Talvez a vida, se a nossa vida não fizer coro com as nossas palavras, possivelmente as pessoas vão desistir de estar. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que a obra de Deus, a palavra de Deus, ao ser pregada ao pé da letra, do jeito que ela é de verdade, vai gerar. Só vai seguir quem de fato tiver compromisso. Um dia o Senhor Jesus está numa reunião e Ele começa a pregar, e a Bíblia diz lá em João capítulo 6, e muitos dos discípulos de Cristo já não andavam com Ele por causa da sua palavra. Por causa do quê? Gente, tinha multiplicação de pães, tinha ressurreição de mortos, tinha cura de leprosos.
enfermos eram curados. Mas a Bíblia está dizendo, parece que é 6:63, e muitos dos discípulos de Cristo já não andavam com ele por causa da sua palavra. Eles não aguentavam o peso doutrinário que Jesus expressava. Eles não suportavam isso. E você sabe o que acontece? Isso que eu vou falar é muito sério. Jesus, olha, ao invés de Jesus adular, como muitas pessoas hoje estão tentando adular as pessoas para estarem na igreja, Jesus falou assim: vocês também querem ir embora? Se querem, vão, podem ir. Aí Pedro olha para Jesus e diz assim: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Como quem disse: que Salvador que há que eu conheça, que se equipara contigo, que é igual ao Senhor? Não tem. Eu não tenho outra alternativa senão o Senhor na minha vida. Aleluia, glória a Deus. E aqui fica claro que a presença de Jesus é a presença que não pode faltar na vida de todo ser humano. E aqui, quando eu olho aqui, eu quero falar aqui as pessoas, elas não se importam muito com o que você sabe, até que saiba quando você se importa com elas. O reino de Deus, ele é marcado por fazer com que as pessoas têm o valor que elas realmente têm. Não tem um hino? Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Igreja deve ser um ambiente onde as pessoas devem ser valorizadas como pessoas. E nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão coisificando pessoas e personificando coisas. Se você arranhar um carro de alguém, possa ser que isso lhe custe a vida, porque bens estão tendo mais valores do que pessoas. E o Senhor Jesus nos ensinou que os maiores valores são as pessoas. E nós precisamos entender isso. Nós não devemos separar liderança de relacionamento. Líder ajuda a si mesmo quando desenvolvem a prática dos bons relacionamentos. Então o que nós temos que evitar? Eu vou falar rapidamente 10 coisas que nós temos que evitar aqui. Primeira coisa que nós temos que evitar: a hipocrisia. Seja sincero. Segunda coisa, seja leal e companheiro. Trate os outros como irmãos e irmãs. Eu me lembro do filme Troia, não sei se vocês se lembram. Paris que ia lutar com o Heitor. E quando o Paris ia lutar com o Heitor, tinha um acordo lá entre Agamemnon. E quando ele vai lutar, o que acontece? Era um para lutar contra o outro. Quem vencesse, venceu a guerra. E aí, o Heitor viu que o irmão dele, que era Paris, ia ser vencido. Ele foi e matou o oponente, que era irmão de Agamemnon. Eu não lembro, tem muito tempo que não vejo esse filme. E aí ele fala: mas isso não fazia parte do acordo. Por que você fez isso? Sabe o que ele falou? Ele era meu irmão. Quando nós tratamos desta maneira, as coisas mudam. Dê preferência aos outros
considera os desejos alheios mais importantes do que os seus próprios desejos. Não atenta para aquilo que é propriamente seu, mas pelo que é do outro. Está raro hoje. Mas nós temos em quarto lugar, seja hospitaleiro, procura meios de resolver os problemas dos outros. Hoje está até complicado ser hospitaleiro, né? Pague o mal com o bem, haja e não reaja quando os outros lhe fazem o mal. Um dia eu ri só de um irmão, né, que falou que tem um adágio, não é bíblico, mas é para fazer o bem sem olhar a quem. Aí ele olhou para mim e falou: pastor, e é para fazer o mal sem olhar o qual? Eu falei: não, meu irmão. Identifique-se com os outros, considere as vitórias ou necessidade dos outros, a sua vitória ou a sua necessidade. Está na hora da gente ter uma postura melhor, está na hora da gente ter uma vida melhor. Aqui no número 6, identifique-se com os outros. Número 7, mantenha-se a mente aberta diante dos outros. Tente manter algum vínculo em qualquer um que você deseja, com qualquer um que você deseja falar. Às vezes essa conversa é interessante, tem um papo bom, né? Uma conversa saudável, sadia. Número 8, trate os outros com respeito. Isto é um elogio para qualquer pessoa. Tratar com respeito é um elogio para qualquer pessoa. Todas as pessoas sentem-se lisonjeadas de ser respeitadas. As pessoas precisam ser respeitadas. Todos nós precisamos ser respeitados. Quando nós respeitamos as pessoas, a gente tem o respeito. Faça tudo para manter a paz. Tenha sabedoria para tratar com todas as pessoas. Quando a gente respeita as pessoas, é possível ter paz com elas. É possível viver em paz com elas. E o Senhor nos reveste de autoridade nos momentos desses, para a gente entender o que está acontecendo no mundo espiritual. E é aí que o poder de Deus se estabelece. É aí que a glória de Deus aparece. Número 10. Remova a vingança da sua vida. Deixe Deus julgar os outros. Quanto a você, ame-os. Eu quero falar uma coisa séria para os irmãos, muito séria. Aquele que for julgado por Deus, ele não tem escapatória. Deus é tão maravilhoso, é tão poderoso, é tão extraordinário. Deus nunca perdeu uma guerra, nunca. Deus não conhece derrota. E deixa eu te dizer uma coisa:
qualquer pessoa que for julgada por Deus, ela não tem por onde recorrer. O dia que Deus determinar que alguém é réu para sempre. Mas o dia que Deus absorver, ele está perdoado para sempre. Deus tem poder para mudar todas as coisas, inclusive salvar e libertar as pessoas. Porque Deus tem poder para mudar todas as coisas. E eu encerro aqui essa palavra de hoje, por causa do nosso horário. Eu ainda quero ouvir mais um hino com a Gabi, e ouvir também logo após o hino, o diácono Dalmi vai dar uma saudação breve aqui. Eu quero agradecer a Deus, e eu gostaria, vocês já são crentes de alguma igreja, irmã? Nice. O Charles já também é? O que impede vocês firmar com Jesus, tomar uma decisão na vida de vocês? Inclusive, Charles, Deus falou comigo, você precisa muito da presença dele. O inimigo tem marcado contra a tua vida. Você se cuida. Você é alguém que precisa de Jesus. Leve Jesus com você, meu irmão. Não abra mão de ter Jesus em sua vida. Olha, Jesus nunca entra numa casa e ela fica do mesmo jeito. Toda vez que Jesus entrar numa casa, vai ter mudança na casa, vai ter libertação. Ele tem poder para libertar, não importa o que, mas ele tem poder. Se cuida. Eu não conheço você, mas eu via você caindo numa batida policial, e você era batido, eu não sei porquê. Deus me deu uma visão aqui. Eu não te conheço. Cuida da sua vida, se resguarde, seja vigilante. Você é precioso, cara. Jesus pode entrar na sua vida e fazer de você um vaso para honrar o nome dele. Leve Jesus com você. A gente não se conhece, mas você entrou aqui essa noite. Ele muda a sua vida, ele muda a sua história. Um dia chegou uma mulher doente, com a filha morta, para Jesus, e Jesus cura a mulher doente, com 12 anos com fluxo de sangue, e vai na casa e ressuscita a filha de Jairo. Há alguma fonte de pesquisa que descreve que aquela mulher do fluxo de sangue era a mãe da menina de Jairo que tinha morrido? E Jesus cura a mulher e vai na casa de Jairo e ressuscita a filha dele. Deixa Jesus entrar na tua vida, Charles. Você é um cara novo, tu tem muito para viver, cara. Não abre mão da presença do Deus que pode mudar a sua vida. Ele tem poder para mudar todas as coisas. Se cuida. Que Deus abençoe. Gabi, canta o outro hino aqui, já está preparado aí? Hã? A sua mãe te deixou? Ela deixou você cantar? Ela vai cantar agora. O vovô não pode sair aqui agora. Cuidado com a mesa aqui, pra você não bater a cabeça. John
Jesus.